amigo Jesus o Salvador, contarei quão grandes coisas fez por mim. Graça e paz, irmãos. Abre as nossas Bíblias no livro de Daniel. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas com toda a reverência, ouço a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e o Misael a de Mesaque, e de Azarias o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles,
E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Firmeza de propósito nas nossas vidas. Hoje, escola dominical, eu comentava com os irmãos a respeito de um vídeo que eu assisti ontem à noite, de um filósofo chamado Leandro Carnal. E ele dizia nesse vídeo, dentre muitas coisas, ele é não só um filósofo, ele é um historiador. Ele dizia que as religiões hoje são religiões voltadas somente para a satisfação dos seus adeptos, dizendo que você tem que pregar uma pregação positiva, porque se você fala alguma coisa muito pesada a respeito de pecado, você não é ouvido e as pessoas vão embora, porque elas não querem saber disto, elas querem saber de prosperidade, elas querem saber de tantas outras coisas. Disse ele que nos seus estudos ele tem visitado várias denominações e não tem ouvido ninguém falar de inferno, ninguém falar de castigo, ninguém falar de um Deus que é juízo, ninguém falar de um Jesus que salva, porque não se necessita mais de salvação, já que ninguém mais vai para o inferno. Isto é um reflexo da firmeza de caráter que a nação como um todo está envolvida. Se você olha para os políticos, difícil você achar algum que se salva. Aliás, no outro vídeo que eu assisti, ele dizia, eu acho que foi o canal mesmo que dizia isso, ele dizia assim, diz que um padre, ao falecer, já estava moribundo, ali, quase morrendo, ele pediu para chamar 2 ex-presidentes, para que um segurasse a sua mão direita e o outro segurasse a sua mão esquerda. E fizeram a vontade dele, chamaram 2, e ele segurou nas mãos dos 2, e eles perguntaram, mas por que você quer que fique 2 presidentes, um de cada seu lado? Ele falou assim, porque a minha vida inteira eu segui os ensinamentos de Jesus, e agora na hora da minha morte eu quero morrer com o ladrão do meu lado e o ladrão do outro. Difícil a gente achar alguém numa situação diferente dessa. Por quê? Porque as pessoas não têm mais firmeza de caráter. Quando você encontra algum, como por exemplo o juiz Sérgio Moro, você só dizem, né? Ah, tá vendo? Coitado do Lula. O Sérgio Moro está perseguindo. Manda prender, coitado do inocente. Manda prender o Palocci, coitadinho. Só porque ele pegou R$1 milhão. Se os irmãos têm acompanhado, no Congresso, é uma movimentação muito grande para livrar todos eles da Lava Jato. Livrar todos eles da ficha suja. Ele diz,
completando a história que ele contou, ele falou assim: o problema é assim, tem um crucifixo lá na Câmara dos Deputados. Um ladrão de cada lado nós já vimos na história. Agora 513 ao lado do crucifixo, para tirar o crucifixo de lá. Alguns de nós aqui somos professores. E é a nossa responsabilidade ensinar firmeza de caráter, firmeza de propósito para os nossos alunos. E é por isso que nós ensinamos isso aqui na igreja. Assim como ensina a palavra de Deus. E agora, quando olhamos para nós mesmos, qual é a nossa firmeza de caráter? Eu posso dizer assim, pastor, mas é assim, eu não roubo, eu não faço nenhuma dessas coisas aí que a gente tem visto na televisão. Eu sou uma pessoa firme de caráter, eu sou cristão, eu sou crente. Falta na escola dominical, firmeza de caráter. Chega atrasado no culto, firmeza de caráter. No estudo da revista da escola, firmeza de caráter. Quantas coisas nós podemos apontar na nossa vida que reflete essa falta de firmeza do nosso caráter cristão? O texto de hoje, ele fala de alguns jovens. 4. Daniel, que é o foco principal do sermão dessa noite, foi um jovem hebreu a quem Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, levou como escravo de Jerusalém para a Babilônia no ano 605 a.C. Isso aconteceu no início dos 70 anos do cativeiro do povo judeu lá em terras babilônicas. Ele serviu junto à corte do rei. Daniel, mais 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Destacaram-se por seus conhecimentos gerais. Deus permitiu que Daniel e seus companheiros fossem levados presos para a Babilônia, para que, vivendo em uma nação idólatra, pudessem testemunhar a respeito do caráter de Deus. Nada diferente do que acontece conosco. Em cada lugar que nós vamos, nós temos que testemunhar do caráter de Deus. Ou seja, o povo de Israel estava numa situação igualzinha nós estamos hoje. Nós vamos ver daqui um pouquinho. Nascidos de uma família judaica de alto nível, exilado em Babilônia, no fim da sua adolescência, para chamar a atenção aqui, ele era um adolescente quando ele foi então levado escravo para a Babilônia. Durante toda a sua vida adulta, Daniel desempenhou tarefas de estadista e consultor governamental. Não é pouca coisa não. Os contatos diários com a política internacional fizeram com que seus escritos assumissem características extraordinárias de praticidade. Foi sem dúvida marcante a forma como Deus conduziu as coisas, de tal modo que esse jovem prisioneiro viesse a se tornar o principal conselheiro do próprio Nabucodonosor, que o havia levado cativo. Na época, o povo de Deus vivia em total desobediência. É só você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, até o capítulo 30, você vai ver o que acontecia. Os moradores de Judá se achavam tragicamente cauterizados em seus pecados.
Cauterizar o pecado é o seguinte, irmão, você racionalizar aquilo que você faz. O que é racionalizar? Pastor, é assim, sabe, eu cheguei atrasado na igreja hoje, porque eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que, o senhor sabe, tem que dar banho, tem que colocar fralda, tem que não sei o que, tem que não sei o que jogar, por isso que eu chego atrasado. Mas começa mais cedo. Começa mais cedo que não atrasa. Cauterizar é isso, é você arrumar desculpas para justificar aquilo que você faz errado e dizer que está certo. Nós, como crentes, não podemos viver assim. Muitos foram os pecados de Israel. Eles são revelados pelo profeta Jeremias. Se você olhar o capítulo 9, verso 14, capítulo 17, 19 até 27, o 22, de 1 a 15, capítulo 28, todos eles falam da desobediência e da cauterização da mente do povo judeu. Resumidamente, eles foram desonestos, injustos com os pobres, cometeram vários assassinatos, transgrediram o sábado, perseguiram os verdadeiros profetas, manifestavam-se a favor dos profetas que prometiam prosperidade sem condenar simultaneamente o pecado. Parece alguma coisa semelhante hoje, não? A adoração a Baal e uma série de preferências sexuais antes do casamento, fora do casamento, envolvia homossexualidade e bestialidade, para você ver como que o povo de Israel estava envolvido. Mesmo depois de haver entregue o reino de Judá como um todo, Deus permaneceu ao lado de Daniel como indivíduo. Deus tinha em mente que seu povo se tornasse luz para os gentios. O Senhor almejava que eles testemunhassem perante outras nações acerca da sua bondade, da sua sabedoria e das suas leis. Foi o Senhor quem entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor. O rei, porém, atribuiu a seus deuses a vitória sobre Jerusalém, e ele colocou uma parte dos utensílios sagrados do templo na casa do seu próprio Deus, como reconhecimento da vitória obtida sobre o Deus de Israel. O principal Deus da Babilônia chamava Marduk, e eles levaram então as coisas, os utensílios da casa de Deus, colocaram lá no templo de Marduk, dizendo: olha, Marduk entregou o reino de Judá nas nossas mãos. O fato de os hebreus estarem cativos em Babilônia e de os utensílios da casa de Deus terem sido postos no templo dos deuses da Babilônia era orgulhosamente citado por eles como evidência da sua religião, evidência dos seus costumes, porque eles eram superiores, a sua religião superior e os seus costumes superiores aos dos hebreus. Hoje nós vivemos coisa muito parecida, irmãos, muito parecida. Estão ensinando nas nossas escolas para os nossos filhos costumes que não são os nossos. Religião, nem pensar. Não precisa de religião. Para ser um vídeo do Cortella, o Cortella diz assim, mentira, foi para o canal, ele diz assim: Nietzsche decretou a morte de Deus. Aí alguém escreveu logo abaixo dizendo: e Deus decretou a morte de Nietzsche e está vivo.
Muitas coisas são ensinadas na faculdade, principalmente com esse viés de esquerda, que há tanto tempo, mais de 13 anos, graçou nesse país. Nós estamos vivendo essas coisas, e cada vez piorando. Essa semana, eu li um artigo que dizia o seguinte: a língua portuguesa serve para a comunicação. Não importa como você a utiliza, desde que ela comunique. Então, essa história de língua culta, que se aprende na escola, não tem significado nenhum. O que importa é que, ao falar, as pessoas entendam. Tanto faz subir para cima como descer para baixo, nós vai, nós foi, está tudo certo. Se você entendeu, entendeu. Então está tudo certo. Aí depois os alunos chegam lá na universidade, não sabem ler, não sabem escrever, não sabem raciocinar, e são levados por essa doutrina estranha, que eu já comentei com os irmãos aqui, não vou tomar mais tempo com isso. Mas a gente precisa aprender a olhar essas coisas. Ela se reveste de especial importância por ter sido demonstrada por um jovem, essa firmeza de caráter, talvez da mesma idade, ou mais moço que muitos aqui, pois como Daniel, eles foram tentados a sacrificar os seus princípios em altares do prazer. Ele era um jovem hebreu educado em uma doutrina antipagã. Sua consciência foi cultivada nos princípios de uma moralidade infinitamente superior à dos babilônios, porque aprendeu da lei de Deus. Ele foi tentado pelo apetite físico a participar da comida do rei, dos manjares deliciosos. Foi tentado a submeter-se à vontade real e a sacrificar sua boa consciência para viver sem ser importunado por seus superiores. O chefe mandou, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu perco o emprego. Foi tentado adotar o costume do país para conseguir a boa vontade de todos e um futuro brilhante. E ele mostrou com a sua história que, como crente, ele deveria mostrar a sua firmeza de caráter, de tudo aquilo que ele havia aprendido. Veja, eu não estou falando aqui de alguém extremamente experimentado que foi levado para a Babilônia. Eu estou falando aqui de um jovem adolescente que aprendeu do conhecimento, aprendeu de política, aprendeu de um monte de coisa, enquanto foi educado lá em Israel. Hoje, que tipo de conhecimento tem os nossos jovens? Principalmente você, cristão. Nós vamos tomar cuidado com essas coisas, irmãos, porque nós somos chamados para resplandecer a quem? Veja o que eu estou fazendo, veja o que você está fazendo. Nesse texto, nós vamos ver algumas lições.
E a primeira delas é que Daniel tomou o propósito de guardar sua consciência limpa. Os nomes de Daniel e seus companheiros foram mudados para os nomes que representavam divindades caldeias. Os hebreus tinham o costume de dar nomes a seus filhos com significado especiais, normalmente nomes que representavam traços de caráter. O nome de Daniel significava Deus é o meu juiz. O de Ananias, dom do Senhor. Misael significava aquele que pertence a Deus. E Azarias, quem Jeová ajuda. E os seus nomes foram trocados. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem à sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso gradualmente, dando-lhes nomes significativos de idolatria, levando-os diariamente à íntima associação com costumes idólatras e sob a influência de sedutores ritos do culto pagão. Ele esperava induzi-los a renunciar à religião da sua nação e a unir-se ao culto dos babilônios. É isso que se espera de você hoje. É isso que a sociedade espera. Uma conversinha mole. Que tipo de conversinha mole? A coisa mais importante no relacionamento é o respeito. Você não concorda com isso? Concordo. Todos nós concordamos. Se é o respeito, você tem que respeitar a opção sexual de cada um. E muita gente engole isso. Não está certo, eu preciso respeitar. Respeitar não quer dizer concordar com. Uma outra política dizendo assim, olha, eu sou mais favorável à proteção da família do que qualquer outro. Eu conhecendo a peça, que assim, aí vem coisa. Quer dizer assim, eu defendo a família, quer seja a família tradicional, quer seja a família de 2 homens, quer seja a família de 2 mulheres. Por isso que eu sou melhor do que aquele que defende somente a família tradicional. E todo mundo. Daniel tomou o propósito de guardar a sua consciência limpa. Ele diz, olha, eu não vou me associar com esse tipo de coisa. Não importa quem foi que falou. O rei mandou ele fazer o quê? Comer das finas iguarias e beber vinho. Ele tinha aprendido isso? Não. Ele tinha aprendido que ele precisava comer o quê? Legumes e tomar água. Para ensinar meu avô. Todo mundo aqui gosta de legumes, né? Principalmente as crianças, né? A cara, vai, cara. Me lembro de uma propaganda de algum tempo atrás, da mãe fazendo compra no supermercado, e a criança lá, mãe, não tem uma chicória? Ela nem sabe o que é uma chicória. Eu quero brócolis. A gente não está acostumado a comer essas coisas. A gente gosta das finas iguarias do rei, né?
do rei Burger King, do rei McDonald's e daí para frente. Parece uma coisa muito simples, mas que demonstra essa firmeza de caráter. Você não começa errando numa coisa muito grande. Você começa errando em coisas pequenas e vai se acostumando com elas no dia a dia, até que a mente fique cauterizada e você não mais critique à luz da palavra de Deus aquilo que você faz. E ele resolveu não comer. A senhora, faz um teste comigo. Me dê 10 dias de legumes e de água. Vê se eu não vou ficar melhor do que os outros. E o Senhor ajudou nisso. Fazendo com que o copeiro do rei lá, né, e o pessoa que estava sobre a sua responsabilidade, o eunuco, dizendo: tá bom, nós vamos fazer esse teste de 10 dias, mas ó, veja bem, a responsabilidade é sua. Se você ficar pior do que os outros, é a minha cabeça que vai rolar. Você já pensou nisso? Você vai querer assumir essa responsabilidade se me matar. A culpa é sua. Quem tem firmeza do caráter do Senhor vai até o fim. A segunda lição que nós aprendemos é que Daniel tomou o propósito de ter como governante em sua vida o Deus vivo. Não somente aquilo que aprendeu. O que a gente aprende em casa forma o caráter das pessoas. Não é o que você aprende na escola. A escola não foi feita para ensinar caráter. Lá tem outros tipos de conhecimento. Caráter é em casa. O exemplo, não só o ensinamento, mas o exemplo do pai, o exemplo da mãe. E o exemplo que Daniel seguiu, esperando até receber uma pena de morte se não desse certo, mas ele tinha confiança no seu Deus. Por quê? Porque a sua vida inteira ele resolveu servir a Deus. Nós temos resolvido dessa forma servir a Deus. Se a gente olhar para a nossa vida, será que a gente pode dizer que nós somos de fato servidores do Deus verdadeiro? Ou a gente tem aberto a mão, deixado para lá tantas coisas que só você e Deus sabem? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Não foi isso que eu aprendi com meu Deus. Por isso que a vida dele é diferente. É exemplo para nós. Porque às vezes a gente lê essas histórias na palavra de Deus e acha que essas pessoas são mais crentes, são até super crentes. Escreveu o nosso irmão Paulo Romero, um livro chamado Super Crentes. Mas não é. São pessoas iguais a mim e iguais a você, mas que resolveram firmemente, veja o que o texto diz lá, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se.
vou obedecer a Deus. Lá no livro de Levíticos, capítulo 10, verso de 8 a 11, está lá essa orientação de beber água. Não comer coisa sacrificada a ídolos, que acontecia lá na Babilônia. Êxodo 34:15. O rei tinha determinado a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho. Era o próprio rei que bebia. E ele deu para eles. Não era só vocês têm que fazer a mesma coisa. Porque depois de 3 anos vocês vão assistir na minha presença. Daniel vai dizer, olha, eu vou obedecer o meu Deus. Aí Levítico está legume e água. E é assim que eu vou fazer. Na mínima coisa. Mas em quarto lugar, a firmeza de Daniel é recompensada por Deus. Veja lá no verso número 17 do texto que nós lemos. A estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. No verso 19, passaram a assistir diante do rei. E se você olhar lá no capítulo 2, verso 48, diz que o rei o pôs por governador da província da Babilônia. Quando você está na direção de Deus, é assim. Quando você resolve na sua vida obedecer a Deus, não abrir mão do seu caráter cristão, Deus recompensa. Mas como eu tenho dito aqui na igreja, você precisa fazer o teste. Não tem jeito. Não basta, irmãos, orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. E foi por isso que ele conseguiu todas essas coisas? Não. Porque além de orar, ele demonstrou praticamente como é servir o Deus vivo. Hoje as igrejas por aí ensinam exatamente o contrário. Você não precisa fazer nada, só ora, irmão. Não é assim? Ora que melhora. Não faz não. Não tenha uma vida de obediência a Deus, você vai ver se melhora. Oração não é varinha mágica. Oração é meio de graça para colocar você em contato com Deus. Mas Deus requer de nós ação direta, firmeza de caráter. Eu não vou fazer. Vai mandar embora? Bom, manda embora. Porque o meu sustento não depende desta empresa nem do meu empregador. O meu sustento depende do meu Senhor. Se não for aqui, será em outro lugar. Ou você não crê
que Deus sustenta. Essa é ela. Porque nós queremos, né, pastor? Mas não adianta ficar tentando também não, né? Firmeza de caráter é até o final. Não abro mão de jeito algum. E que Deus nos abençoe. E que Daniel seja também um referencial na nossa vida como crentes. Amém? Muito bem, irmãos. Ficar de pé. Vamos buscar o Senhor em oração. Santo e amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua misericórdia infinita para conosco. Sabedor que és da nossa pouca firmeza de caráter como crentes. Mas o Senhor tem olhado para nós com essa misericórdia infinita, mas esperando em nós a ação necessária, pós-oitiva da Tua Palavra, para que as nossas vidas de fato possam refletir o Teu caráter, refletir o Teu brilho nas nossas vidas. Assim como Daniel e tantos outros servos que Tu tens chamado, tem demonstrado. Age, pois, Senhor, na minha vida, age na vida dos Teus filhos, para que sejamos despertados para essa firmeza de caráter, de viver a cada dia os Teus ensinamentos neste mundo que jaz no maligno. Nós oramos em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos. Que as insonoráveis riquezas do amor de Deus, nosso Pai, a graça e os méritos da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, sejam aplicados pelo Deus e Espírito Santo sobre todo o povo do pacto espalhado sobre a face da terra. Sejam aplicados sobre vós, irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.